bom dia para você. Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020, começa mais uma edição do Band Cidade, primeira edição, aqui na tela da Band Amazonas. Infecção urinária, doença infecciosa que atinge mais as mulheres do que os homens. Entenda quais são as causas e como prevenir. E ainda no Band Cidade, primeira edição, como melhorar a comunicação no dia a dia e perder a timidez. A gente explica tudinho com um especialista na área. Participa com a gente através do 99205-1478, 99205-1478. Lembrando que também estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. É só você digitar Band Amazonas para você ficar sabendo das notícias do dia e também bastidores da nossa programação. E a gente já começa o Band Cidade primeira edição falando que cerca de 2.000 pessoas devem voltar à capital amazonense após o carnaval. O repórter Eduardo Galvão é quem traz as informações para a gente. Dona Tereza chegou no início da tarde de hoje no terminal rodoviário de Manaus. A aposentada foi para Manacapuru na sexta-feira, na intenção de descansar e fugir da intensa movimentação do carnaval. Foi pro sítio para descansar mesmo, mas o carnaval estava muito bom na cidade. Foi para fugir da confusão da muvuca. Foi mais para descansar mesmo, passar o final de semana em família lá. São esperadas mais de 2.000 pessoas na rodoviária de Manaus nessa volta do carnaval. De acordo com a agência reguladora prestadora de serviços do estado do Amazonas, aproximadamente 22.000 pessoas saíram da cidade nesta sexta-feira, rumo ao interior. Os destinos mais procurados foram Manacapuru e Iranduba. A Arzepan fiscalizou veículos que partiam da rodoviária e que passavam pela ponte Jornalista Felipe Dal e Barreira da cidade. Até o dia 25, mais de 1.400 veículos deixaram a capital com sentido interior para poder levar os passageiros para curtir o carnaval, certo? Na nossa operação Siga Seguro. E desses passageiros teve um quantitativo de mais de 22.000. Uma das maiores irregularidades encontradas pela Arzepan foi a falta de pontualidade de algumas empresas de ônibus que, segundo denúncias, não cumpriam o horário informado na passagem. Diante disso, notificações foram aplicadas e os empresários deverão prestar explicações. A principal infração nossa foi a questão do não cumprimento dos horários do transporte, certo? As saídas dos ônibus em horários diferenciados do que foi anteriormente acordado. Agora a gente troca de assunto para falar de saúde. Homens, mulheres e crianças podem ter infecção urinária, mas o fato é que as mulheres têm maior probabilidade de ter esse tipo de infecção. E o motivo, quem explica para a gente é o urologista Tiago Ferreira, que já se encontra conosco aqui no Band Cidade Primeira Edição. Doutor, Olá. bom dia. Bom dia, Seja bem-vindo mais uma vez aqui conosco para a gente falar agora de infecção urinária. E diante disso eu já lhe pergunto por que as mulheres têm talvez aí 50 vezes mais probabilidade de ter infecção urinária. É isso mesmo, as mulheres têm a probabilidade bem maior do que os homens, como você falou, 50 vezes mais. Isso acontece por quê? O canal urinário está muito próximo da região do períneo e do ânus, né? Que é onde ficam as bactérias ali que causam infecção urinária. Tá? E é muito mais fácil na mulher, ao invés do homem, dessa bactéria adentrar o canal urinário e se alojar na bexiga, né? Causando o que a gente chama de cistite, que é uma infecção urinária que localiza-se na bexiga. Então, e outro fator importante também, pelo qual as mulheres têm mais infecção, é que o comprimento do canal urinário na mulher ele é muito menor que do homem. Ou seja, o caminho para essa bactéria sair do meio externo e adentrar na bexiga ele é muito menor, o que facilita a ocorrência de infecção urinária nas mulheres. Olha só, e essa cistite, doutor, ela é dolorosa? Na maioria das vezes, sim, tá? Quais são os sintomas da cistite? Geralmente é uma dor ao urinar, a pessoa sente aquela vontade muito forte, chega no banheiro, sai alguns pinguinhos de urina somente. E uma dor ali na região inferior do abdômen, que a gente chama de pé da barriga. Também na hora, juntamente com a urina e saindo de forma, com essa ardência, digamos assim, no jato urinário. Olha só que situação. Agora, quais são as causas principais para essa infecção urinária? A gente pode dizer que a quantidade de água também está ligada a isso? Tá, sim, tá. Beber muita água é muito importante para a gente estar fazendo a prevenção. Por quê? Quando a gente toma pouca água, essa urina costuma ficar muito mais tempo na bexiga.
E é o mesmo princípio ali para a dengue. Água parada na bexiga também pode levar à proliferação de bactérias e pode ocasionar a infecção urinária. E você tomando bastante água, digamos assim, o fluxo urinário, né, a lavagem da bexiga ela é muito maior, muito mais frequente. Isso impede que a bactéria consiga se alojar e causar a infecção. E há como saber se está bebendo pouca ou muita água, né, doutor? Depende Exatamente. ali do que? Da cor da urina? Eu sempre falo com meus pacientes para ficar de olho na coloração da urina. Tá? Quando a urina ela está um amarelo bem clarinho, ok, está tomando água de forma adequada. Agora, quando essa coloração começa a ficar um pouco mais intensa, né, um amarelo mais forte, bem forte mesmo, significa que a pessoa está tomando muito pouca água e isso tem que ser revisto. Olha só, e como é que é feito o diagnóstico, doutor, em relação à infecção urinária? O diagnóstico ele é basicamente clínico, ou seja, baseado nos sinais e sintomas que a pessoa apresenta. Ela vai ao médico e conta, como eu falei, é a ardência a urinar, a urgência a urinar, ou seja, aquela vontade imperiosa de ir ao banheiro, chega lá, só sai alguns pinguinhos, uma dor ali no pé da barriga a urinar também. Podem ser feitos alguns exames laboratoriais, exame de urina, tá? Que é conhecido como o EAS, ou urina tipo 1, que é o exame de triagem, fica pronto em 2 horas e consegue sugerir infecção urinária. Agora, o exame que vai realmente fazer o diagnóstico, digamos assim, com certeza da infecção, é chamado de cultura de urina. É um exame um pouco mais elaborado, demora uns 5 dias, mas ele já vai dizer para a gente qual a bactéria e quais são os antibióticos eficazes contra aquela bactéria. Olha só, em cima disso, então, é que vem o tratamento. Exatamente. Baseado nisso, muitas das vezes no pronto-socorro não tem tempo a gente conseguir fazer esse exame mais elaborado. O médico do pronto-socorro ele pega esse exame feito de forma rápida e que sugere infecção urinária e baseado na epidemiologia do local, ele já vai direcionar um antibiótico específico para aquele tratamento. Pois é, a pessoa apresentou sintomas de infecção urinária, fez o tratamento, fez ali o exame, fez o tratamento. É possível que essa infecção volte? É possível sim, tá? Principalmente nas mulheres, tá? É o que a gente chama de infecção urinária de repetição. Ou seja, aquelas mulheres que têm 3 ou mais casos de infecção urinária em um ano, a gente já considera como infecção urinária de repetição, tá? Isso é muito frequente, em torno de 10 a 20% das mulheres podem ter essa infecção urinária de repetição. E quais são essas consequências, doutor? Porque a mulher, no caso, né, já que tem mais probabilidade, ela faz o tratamento, melhora, pode voltar, melhora, aí volta, e aí o que acontece? Fica no tratamento ou pode desencadear a uma situação mais grave ou não? O que pode acontecer? Quando acontecem várias infecções urinárias, isso pode criar uma resistência bacteriana. O que é isso? A bactéria ela vai ficando cada vez mais resistente aos antibióticos. E aí a pessoa ela vai ter que fazer uso de antibióticos cada vez mais potentes, né? Chegando até um extremo de que realmente só antibióticos no ambiente hospitalar que consigam resolver essa infecção urinária. Outra consequência é ter infecções urinárias cada vez mais complicadas, ou seja, em vez da bactéria ficar alojada somente na região da bexiga, ela começa a subir no trato urinário, chegando até os rins, que a gente chama de pielonefrite. É uma dor lombar, pode vir com febre, calafrio, é um quadro mais grave que requer uma atenção maior. Nossa. Tá? E é importante falar sobre complicação, alertar as gestantes. A gestante ela tem que fazer exame de urina no pré-natal. Por quê? Existe uma condição que a gente chama de bacteriúria assintomática. O que é isso? É quando a gente encontra a bactéria presente na urina, mas ela não causa sintoma. Isso pode acontecer. Mas, mesmo a bactéria presente sem causar sintoma, pode levar riscos para o bebê. Olha só, que situação, doutor. A gente tem perguntas aqui das pessoas, né, dos telespectadores, inclusive você que nos acompanha aqui na Band Amazonas, tem o nosso WhatsApp, é o 992051478, exatamente o número que aparece aí na sua tela. Você participa com a gente, manda sua mensagem que a gente lê e responde. Agora tem uma pergunta aqui, doutor, a gente já vai começar a responder a partir de agora. Vamos colocar a primeira, Kelly, olha só. Infecção de urina pode ser causada pela vasectomia masculina? O Lucas pergunta, do Nova Cidade. Não. São tratos ali diferentes. A vasectomia, o que é a vasectomia? Ela pega o canal que leva o espermatozoide do testículo para fora e a gente pega esse canal, a gente corta e amarra, né? A urina não passa por aí. Então, a infecção urinária por vasectomia realmente não é comum. Olha só, vamos para a próxima pergunta. Eu vou até pedir que enquanto o doutor responde, a pergunta pode ficar no ar para a gente já ter uma noção ali do que o doutor está respondendo, né? Vamos colocar, olha só.
A Magda, olá, minha filha tem 2 anos e 7 meses. Em 2019, ela teve 3 quadros de infecção urinária e esse ano 1. É normal essa quantidade? Realmente é uma criança, né? Uma criança do sexo feminino e já teve 3 infecções em 1 ano, veja bem. Então já se enquadra naquele critério de infecção de repetição. Tá? Tem que ser feito realmente toda uma avaliação clínica, de preferência algum exame de imagem, ou ultrassom, alguma tomografia, que principalmente em criança pode, digamos, achar alguma alteração anatômica no sistema urinário dessa criança que pode estar predispondo à infecção urinária também. Doutor, assim, tem como prevenir, por exemplo, beber uma boa quantidade de água, manter a higienização, assim, tem como prevenir? Existe uma série de medidas que nós aconselhamos no intuito de prevenir a infecção urinária, tá? A principal delas, como já conversamos aqui, é a questão de tomar bastante líquido, bastante água. Isso dificulta a implantação da bactéria na bexiga, ocasionando infecção urinária. Principalmente nas mulheres, um cuidado é redobrado na questão da higiene íntima, tá? Sempre fazer limpeza ali de frente para trás, né? Para não haver contaminação do canal urinário, tá? Enfim, tomar bastante água e não segurar o xixi, isso é importante, tá? A gente recomenda aí que umas 3 a 4 horas segurando no máximo, depois tem que ir ao banheiro realmente, porque se você fica segurando, essa urina fica parada na bexiga e pode estar predispondo à infecção urinária. E tem gente que consegue prender a urina o dia todinho, vai fazer só quando chega em casa à noite. Isso não é nada perigoso, saudável, né, doutor? Perigoso sim. Olha só, vamos para a nossa terceira pergunta, vamos colocar aqui na tela, olha só. Vamos colocar aqui qual a diferença de tratar infecção urinária com cefalexina e tratar com ciprofloxacino. Nomes esquisitos, né? Nome esquisito, mas eu falei certinho, não foi, doutor? Falou certo, muito bem. Na verdade, assim, a cefalexina e o ciprofloxacino são 2 antibióticos que podem sim ser eficazes no tratamento da infecção urinária. Tá? Isso aí vai depender muito da idade do paciente, do sexo, tá? Se esse paciente tem alguma comorbidade, se esse paciente já teve infecção anteriormente, tá? Se ele já tem uma certa resistência a antibióticos, se ela é gestante, que, por exemplo, você pode passar cefalexina para gestante, mas não o cipro. Tá? Então, isso aí depende de vários fatores, mas os 2, em geral, são eficazes sim contra infecção urinária. Olha só, vamos para mais uma pergunta aqui no Band Cidade, primeira edição. Olha só, é possível, a Brenda está perguntando, é possível uma pessoa com infecção urinária ser diagnosticada com 2 bactérias na urina? Olha, pode, mas é muito difícil de acontecer. Geralmente são pacientes que estão hospitalizados há bastante tempo, né? E já estão contaminados ali pela flora, pelas bactérias do hospital. A gente pode sim fazer isso, mas o comum, realmente, o mais frequente, é uma bactéria apenas causar infecção urinária. Olha só, temos mais pergunta, Kelly? Temos mais perguntas, olha só. Vamos lá, Tereza pergunta, existe infecção urinária sem bactéria? Estou no 2º tipo de antibiótico, mas eu percebi que eu só estou piorando. Olha, existe inflamação, né, da via urinária, inflamação da bexiga, que a gente chama de cistite, mas cistite de causa não bacteriana. Outra possibilidade também é a infecção causada por fungo, tá? Que, mais uma vez, não é comum, geralmente são pacientes que estão hospitalizados, pacientes mais idosos, com pressão alta, diabetes, tem algum tipo de problema de saúde. Mas, na maior parte das vezes, existe sim uma bactéria. Quando não existe essa bactéria, deve ser feita uma avaliação mais detalhada, né? A gente até, em alguns casos, indica um exame chamado cistoscopia. O que é isso? A gente introduz uma microcâmera pelo canal urinário, a gente consegue avaliar, enxergar o interior da bexiga e fazer uma avaliação, até mesmo fazer uma pequena biópsia para estar ali chegando num diagnóstico, achando alguma causa para esse tipo de infecção. Isso no homem e na mulher? No homem e na mulher. Olha só. Doutor, temos mais pergunta aqui, Kelly? Dá tempo para mais uma? Não dá tempo, doutor. E eu já quero, inclusive, agradecer a sua participação aqui com a gente, obrigado, doutor Tiago. Eu agradeço. Mais uma vez, muito obrigado. O senhor volta aqui com a gente para a gente falar de saúde cada vez mais. Opa, estou à disposição. Muito obrigado. E o doutor, gente, ele está com um bebezinho novo em casa, né? 3 meses, 3 semanas. 3 semanas, Sofia. Olha só, Sofia. Sofia, um beijo para você, um beijo para a mãe também. A Andréia. A Andréia? Andréia, pronto, um beijo, viu? Obrigada, doutor, mais uma vez e bom dia de trabalho. Bom dia. Agora a gente vai com a previsão dos astros aqui no Band Cidade, primeira edição, e a gente
gente já começa com você, Ariano. Alguém vai facilitar o seu trabalho, até mesmo nas tarefas mais difíceis. Para quem tem dívidas, a dica é pagar o que deve no tempo certo e se ajudar para não colocar em risco o seu crédito. Agora, na família, algumas preocupações passageiras, viu? No amor, boas surpresas e reencontro programado ou não. Pode ocorrer, inclusive, a entrada de dinheiro. Que coisa boa! Números da sorte, 79, 52 e 61, a cor verde claro. Agora, para você de touro, não espere muito dos outros, mas dê o melhor de si. Um adversário ou concorrente pode tentar armar alguma coisa contra aí os seus interesses profissionais. Portanto, proteja-se. Também fique de olho na sua situação financeira e desconfie de propostas vantajosas demais. Alguns desafios estão no caminho, mas o trabalho e o otimismo ajudam a sair dessa. Números da sorte para você, 8, 17 e 35, a cor preto. Para você de Gêmeos, o trabalho, o emprego e a situação financeira são as coisas que lhe beneficiam hoje. Tome algumas providências e decisões que irão influir grandemente no seu futuro. E busque somente as coisas justas para não sofrer prejuízo ou decepção. No amor, a fase promete encontros felizes. Números da sorte para você, 0, 18 e 99, a cor pink. Para você de Câncer, procure resolver pendências antigas. Não seja imprudente de sair contando seus planos e projetos por aí para todo mundo, não. Utilize sua capacidade de analisar, de interpretar e também filosofar na busca de novos horizontes para você. Por que não? Estudos e pesquisas muito bem-sucedidos vão produzir frutos compensadores no trabalho. Agora, no setor amoroso, pode haver conflito, viu? A fase é de recuperação. Números da sorte, 19, 37 e 91, a cor amarelo. E o Band Cidade Primeira Edição vai para o intervalo e volta já já. Você tem dificuldade de se comunicar? Você é tímido, falar em público? Então, vixe, nem se fale. A gente vai te explicar algumas dicas com um especialista na área. A gente conversa daqui a pouquinho sobre isso depois do intervalo. Band Cidade, primeira edição de volta aqui na tela da Band Amazonas. Agora a gente confere a previsão do tempo aqui na capital e também no interior do estado. Para esta quinta-feira, olha só, em Manaus, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. A mínima é de 23 e a máxima de 30 graus. Em Borba, o dia fica ensolarado com algumas nuvens, mas chove rápido durante o dia e a noite. A mínima é de 23 e a máxima de 31 graus. A mesma previsão para o município de Itacoatiara. As temperaturas variam ali entre a mínima de 23 e a máxima de 30 graus. Em Alvarães, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, período nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura por lá, olha só, mínima de 24 e máxima não deve ultrapassar os 29 graus. Agora, olha só, gente, se comunicar pode ser um bicho de 7 cabeças para muita gente falar em público. Então, nem pensar, não é verdade? Mas de que forma podemos melhorar a comunicação no nosso dia a dia? Justamente sobre esse assunto, a gente conversa com Marcos Abril, consultor empresarial, que já se encontra aqui conosco no Band Cidade Primeira Edição. Flávia? Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Band Cidade Primeira Edição, para a gente falar de um assunto que talvez seja um bicho de 7 cabeças para muita gente. Sim. Comunicar é difícil ou é fácil? Não, comunicar, na verdade, é um exercício, né? Você precisa praticar o seu ato de se comunicar com as pessoas. Primeiro, você tem que deixar aquela vergonha, aquele jeitinho assim, ai, não sei se eu vou conseguir falar, de lado. Praticando isso dentro de casa, né? Muitas pessoas se sentem incomodadas em fazer isso. Então, o que você precisa fazer? Estabelecer os seus limites ali, naquilo que você sabe, naquilo que você é dinâmico e, dia a dia, ir colocando aquilo diante das pessoas. Praticando o incômodo, com certeza você vai tornar aquilo uma habilidade sua. Então, você precisa exercitar isso constantemente para que no dia a dia você perca a vergonha de falar com uma pessoa na rua, perca a vergonha numa entrevista de emprego. Que péssimo, já pensou? Você vai fazer uma entrevista e de repente você fica travado por causa de uma vergonha. Então, apenas exercitando atividades diárias, com familiares, com pessoas com quem você tem mais afinidades, com amigos, você acaba perdendo essa vergonha e isso vai se tornar uma coisa natural para você fazer. Exatamente. E uma hora a naturalidade vem e flui e você um dia vai lembrar que teve vergonha de fazer alguma coisa e isso passa com o tempo. Embora não pareça, mas eu sou extremamente tímida. Assim, Flávia, imagina, você apresenta um programa de televisão, mas assim, quem me conhece de verdade, os meus familiares todos, sabem o quanto eu sou tímida.
Mas assim, de que forma que eu talvez ali quebrei a barreira da vergonha, ou então da timidez, né? Ou então do nervosismo, falar em público era muito complicado, mas eu colocava assim na minha cabeça que, poxa, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando, eu tenho um domínio do que eu quero falar, mas o nervosismo, a insegurança acabam atrapalhando também demais, né? Atrapalham muito, mas o que acontece? O network, o que ele é? É uma linha de relacionamentos. Então, se você não se relaciona, você acaba não tendo network. Então, o que você precisa fazer? Você precisa, de fato, apresentar aquilo que você tem domínio, aquilo que você tem conhecimento. E utilizando isso para agregar valor às outras pessoas. E dessa forma, aquela pessoa acaba retornando até você para aumentar o seu network. Então, é uma força conjunta. Aí a pessoa também acaba confiando no seu trabalho, você no dela, uma terceira pessoa vai acabar sendo indicada, e assim você vai formando uma rede cada vez maior e perdendo essa vergonha que você tem. Mas para isso você precisa falar daquilo que realmente você detém conhecimento. Não adianta você querer falar de um assunto em que você não domina. Para esses momentos, a recomendação é ouça mais do que fale mais, ouça mais. Aprenda com aquela pessoa. Numa próxima oportunidade, estude em casa e num próximo encontro, quem sabe você vai ter mais domínio daquele assunto para poder dialogar não só com aquela pessoa, como com outras. Exatamente. A gente está falando de comunicação aqui, inicialmente a comunicação verbal, que é justamente o que a gente está fazendo aqui agora, né? Conversando, trocando uma ideia, mas a gente, ao mesmo tempo, também pode falar da comunicação não verbal, que é justamente quando a pessoa se veste de uma tal maneira, Correto. ou então que ela se comporta de uma tal maneira, né? Essa é a comportamental, né? Então, qual é o meu conselho para isso? É que você se porte de uma maneira educada, que você não queira chamar mais atenção do que as outras pessoas, que você saiba até onde você pode ir, trate as pessoas bem, com carinho, evite falar mal de qualquer pessoa, mostre para ela que você está ali para ser solícito com ela. E com isso você vai conseguir transparecer para ela que você consegue atendê-la da melhor maneira possível, seja na vida profissional, seja na vida pessoal. Tá? Você falou, a gente tem várias formas de se comunicar, por e-mail também. Seja conciso, correto, escreva direitinho, conjugue os verbos corretos, coloque pontos e vírgulas nos lugares corretos. É horrível você receber um e-mail, ler ele de uma forma tão corrida, sem ponto, sem vírgula, no final você está cansado. E provavelmente você acabou não entendendo nada. Então, estude, se adapte, faça cursos, frequente palestra, vá para frente, conheça pessoas, vá atrás. É simples ultrapassar essas barreiras. Exatamente. Agora, há pouco você falou dos e-mails, né? A gente pode até colocar também ali as mensagens do WhatsApp e tudo mais. Tem gente que grava áudio porque talvez tenha vergonha ali de escrever, ou então a gente chega no lugar, a gente fala bom dia, a pessoa não responde, talvez é vergonha mesmo a gente falar, a pessoa é grossa. Não, a pessoa realmente, ela é a famosa pessoa introvertida, né? Exatamente. É o introvertido. Exatamente. Então, assim, de que forma que essas pessoas podem trabalhar isso? Agora há pouco você falou em casa, ir para frente do espelho também é uma boa alternativa? Ajuda. Treinar na frente do espelho ajuda bastante, né? A ter o quê? Uma boa dicção. Ler muito também ajuda para que você se mantenha atualizado, para que você tenha contexto no que você está falando. Conhecer novas palavras, né? Exatamente. Antes, quando era novinha, Marcos, sabe o que eu fazia? Eu via uma palavra assim, a supremacia. Eu falei, poxa, que palavra bonita. Linda, eu né? marcava, escrevia qual era o significado e tentava adaptar no meu dia a dia. E tentava... Só que eu percebia que quando eu começava a falar difícil, eu não atendia ao público que eu queria atingir. Isso é importante levar em consideração, né? Também, é muito importante. Você precisa saber um contexto em que você se enquadra. Não adianta você usar palavras difíceis, não adianta você usar ditados que muitas pessoas não conhecem, porque você vai acabar ficando, o quê? Um ponto fora da curva. Então, entenda, analise a situação em que você se encontra, para que você possa fazer parte daquele ambiente. Senão, você vai continuar sendo um ponto fora da rede. E não é isso que a gente quer a network, a gente quer se conectar com todo mundo. Então, você precisa saber onde você está, para saber que palavras usar, que roupa vestir, de que forma se comunicar com todo mundo que está ali. Então, a gente pode dizer que quem boca vai a Roma? Vai além de Roma. Ultrapassa. Olha só.
Agora, eu já ia até pedir aqui para você dar dicas, mas você já estava falando, né, que é justamente usar empatia, saber ouvir. Essa talvez seja a dificuldade de muita gente? Sim, é uma dificuldade muito grande. E o que acontece? As pessoas, quando elas buscam um contato com o network, muitas vezes elas confundem uma busca constante de favores de outra pessoa. Então, o network não funciona assim. Você tem que ouvir, você tem que contribuir, você tem que colaborar. Você só falar pode se tornar uma coisa monótona para outra pessoa. A pessoa pode ter, inclusive, uma opinião diferente da sua. Então, nesse momento, você precisa se portar. Saber respeitar a opinião da outra pessoa, por mais que você não concorde. Mas você tem que saber, no mínimo, respeitar a opinião daquela outra pessoa. Olha só, agora é importante saber usar da comunicação comportamental, verbal, não verbal, em entrevista de emprego, você falou agora em entrevista de emprego, falou em trabalhos também de faculdade, projetos no trabalho, tudo isso é importante? De extrema importância, tá? Você precisa colocar isso e aplicar isso diariamente em todos os seus relacionamentos, em todos. Você precisa ser uma pessoa que demonstra ser uma coisa fiel. Ser sempre daquela mesma forma o tempo todo, uma pessoa contínua em tudo que você faz. Tá? Isso é muito importante de ser feito. Sabe o que eu acho engraçado, por exemplo, que quando você conhece uma pessoa, né? Por exemplo, quando eu fui conhecer meu marido, gente, eu estudava sobre ele, queria falar bonito, impressionar. Não é não, Marcos? Não precisa. É assim que a gente tem que estudar. A gente tem que estudar. Você precisa saber o que você vai fazer. Você precisa, se você vai conversar com uma pessoa que tem uma certa influência na sua cidade, sei lá, um secretário, um prefeito, um restaurante, você encontra um governador, você precisa saber quem a pessoa é, no mínimo o que ela faz, qual foi o último projeto que ela executou, para você fazer o quê? Conquistar aquela pessoa. Chegar com gírias, chegar talvez com intimidade, e aí, mano velho e tal. Isso não serve, bota isso pro lado, usa isso com aqueles seus amigos de infância, em momentos em que vocês estiverem em lazer, lá na sua casa ou no clube. Vida profissional não pode. Tá? Você tem que tratar com seriedade, ser gentil, ser simples, mas tem que ser sério. Não... Olha só. Marcos Abril, consultor empresarial, eu quero muito agradecer a sua participação conosco aqui no Band Cidade, primeira edição. Volte aqui com a gente para dar mais dicas também. Eu fico aguardando os convites aí, agradeço a audiência também de todo mundo e tenha um bom dia. Olha, antes de terminar, eu vou só te fazer uma pergunta, consultor empresarial e tudo mais. Se comunica aqui legal, direitinho? Tá perfeita, viu? Nada a acrescentar por enquanto para você, então tá de parabéns, certo. Nota 10. Obrigada, viu? Olha só, gente, agora a gente troca um pouco de assunto, é que tem gente que costuma abusar um pouco mais das bebidas alcoólicas durante o carnaval, não é verdade? Tem gente que opta por um caldinho, aquele caldinho de feijão, um caldinho verde, outros ficam só na água, mas o suco detox promete dar tchau a qualquer ressaca. Fala a verdade, você já ficou de ressaca algum dia por exagerar na ingestão de bebida alcoólica? Pois é, nesse carnaval tem gente que está até agora reclamando de dor de cabeça, de mal-estar. Mas o que você faz para amenizar essa ressaca, hein? Bebida, ela desidrata, então a ingerir bastante líquido no outro dia. Caldo de galinha de vez em quando, né? Suco de maracujá. A gente só pode tomar o suco depois da ressaca, no dia da ressaca, né? Porque tomando, você não vai tomar suco junto com uma... Durante o carnaval, qual folião que não gosta de reunir os amigos nas bandas e blocos para tomar aquela cervejinha gelada? Tem gente que prefere vinho ou destiladas. Com tanta opção de bebida, o melhor é não misturar, pegar leve. Senão, já sabe, né? As chances da tão temida ressaca aparecer são grandes. Essa nutricionista alerta que os efeitos do álcool no corpo são principalmente desidratação, náuseas, diminuição do reflexo, sensibilidade à luz e dores musculares. O organismo ele fica prejudicado, né? Nós temos várias toxinas que podem adentrar ao nosso corpo devido a esses excessos, mas nós podemos sim eliminá-los com a nossa alimentação. O álcool é bastante tóxico para o sangue. A bebida faz a pessoa suar mais, o que provoca a perda de sais minerais, causando a dor de cabeça. Alguns mitos fazem as pessoas ultrapassarem o limite do consumo, e isso pode ser prejudicial à saúde. É só no outro dia tomar outro. E ir para um banho, sei lá, se divertir.
Para curar uma ressaca não é só bebendo outra, isso é um mito. Para curar ressaca você tem sim que ter uma alimentação correta, porque as toxinas do organismo que você adquire nesse período, você pode atrair doenças, você pode ficar gripado, pode baixar sua imunidade, você pode adquirir diversas doenças e aí não vai estar preparado para a próxima festa. A especialista explica que o importante é não ingerir álcool de barriga vazia. Uma dica especial são os suco detox. O que eu posso usar no meu suco detox? Uma colherzinha de gengibre, uma folha de couve, colocar 200 ml de água de coco. Você pode colocar também uma laranja e um limão. Bate tudo no liquidificador, não coa e toma. O interessante do detox é não coar. E aí sim a sua dieta vai estar certinha e você vai estar pronta para a próxima festa. Eita, olha só que legal, né? Agora, olha só, 2 empresários apostaram no potencial das especiarias amazônicas para criar temperos com uma mistura de pimentas típicas da região. Eles têm conquistado o mercado. Existe um ditado amazônico que fala sobre o tempero dessa terra. O sabor único conquista quem visita a região. Por isso, uma microempresa decidiu investir nos sabores da Amazônia. Já trabalhávamos com molho de pimenta murupi, já fazíamos o molho murupi, que era o jiquitaia e tucaneira, usamos o nome de formiga, com referência à ardência da pimenta. Então surgiu esse interesse até que a gente chegou a um nutricionista que tinha uma formulação, que trabalhava com indígenas, daí nós fomos até essas tribos indígenas e fomos à raiz da produção, como era feito nas tribos. O ingrediente principal é a pimenta murupi. Misturada com outros temperos como alho, cebola e vinagre, ela rende um tempero saboroso com o gosto da Amazônia. A receita foi criada pelos indígenas há mais de 2.000 anos atrás e passada de geração em geração. Foi preciso pesquisar bastante para descobrir mais sobre os temperos regionais da Amazônia. Descobrimos que o Arubé foi encontrado urnas indígenas com vasos de 2.000 anos contendo Arubé intacto, porque enterrado, com ausência de oxigênio, que ele se conservou por mais de 2.000 anos. Portanto, antes de Cristo já existia Arubé. Com o produto em mãos, a grande dificuldade é vender em Manaus. Mário tem clientes fora do Amazonas e até mesmo do Brasil que compram a pimenta, mas ainda não vende em grande escala na própria terra em que produz. Eu fiz uma pesquisa correndo os supermercados, os mercadinhos menores, os empórios, e eu percebi que não existe assim um produto com uma apresentação que te convide a levar de presente, a consumir em casa, com um preço justo, regional. Eu tenho, às vezes, encontrado alguma dificuldade para introduzir o Arubé, uma certa rejeição do mercado local, mas para fora eu tenho tido uma procura. A pimenta e o molho conhecido como arubé são vendidos em feiras de produtos regionais na capital. Podem ser usados para fazer pratos ou como acompanhamentos durante as refeições. Agora é só saborear um pedacinho da Amazônia em qualquer prato que quiser. Olha só, dica da Isabela Bastos. Agora a gente volta a falar da previsão dos astros aqui no Band Cidade, primeira edição. E a gente já começa com você, Leonino. Se você tem esperado que sua vida profissional mude, fique de olho e não vire as costas para as oportunidades que devem acontecer. Pode surgir uma outra fonte de renda para ela, mesmo que momentânea, né? Essa fonte de renda paralela para reforçar o orçamento doméstico. Sua vida amorosa vai estar ativa do que o normal, encontros sociais serão muito agradáveis e vão render boas risadas. Viagem em família poderá ser combinada, sua saúde estará mais equilibrada. Números da sorte, Leonino, 20, 83 e número 2, a cor prata. Para você de Virgem, a saída de dinheiro poderá ser superior à entrada, portanto tenha mais cautela quanto aos gastos. Falar de seus planos é criar condições de
atrapalhar o andamento deles. Então, mantenha-os em segredo. Faça uma coisa de cada vez, não se sobrecarregue demais. Agora a paixão está em alta, viu? Mas não caia na armadilha de cometer erros passados. Números da sorte para você, 12, 44 e 19, a cor dourado. Para você de Libra, ocupar todo o seu tempo no seu trabalho pode acabar dificultando o lazer e o descanso, mas as recompensas com vendas vão vir com toda certeza. A Lua estimula a conexão com pessoas próximas, abrindo aí para contatos ou convites interessantes no meio social. Pessoas mais velhas talvez precisem de seus conselhos, tá bom? A pessoa amada vai estar bem solidária a você, proporcionando aí momentos prazerosos e também de cumplicidade, viu, Libriano? Números da sorte, 76, 4 e 94. Preta é a tua cor. Escorpião, deixa o egoísmo e a acomodação de lado, cara. É tempo de se lançar ao trabalho com o sentido de servir em primeiro lugar. Alguém vai corresponder à sua boa vontade de progresso? Guarde o seu dinheiro e pense o que vai fazer com ele. Atenção com a sua coluna. Não se irrite com os comentários importunos de terceiros. Agora, no amor, converse melhor com seu par e tentem aí chegar a um acordo diante das dificuldades. Números da sorte, 95, 86 e 59. Verde escuro é a tua cor para hoje. O Band Cidade, primeira edição, vai para o intervalo e volta já já com mais informações para você. Agora a gente confere o que é destaque no Brasil e no mundo, diretamente da redação de jornalismo da Band Amazonas, com ela, Kelly Abreu. Kelly Abreu, bom dia para você. Quais os destaques de hoje? Bom dia, Flávia. Uma ótima quinta-feira a todos. A gente já começa falando que o Ministério da Saúde afirmou nesta quarta-feira que está comprovado o caso positivo de coronavírus na capital paulista. Este é o primeiro caso da doença no país e em toda a América Latina. Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o paciente com Covid-19 chegou ao país vindo da Itália. Ele não apresentava sintomas e depois de alguns dias procurou um serviço de saúde com sintomas respiratórios. O Hospital Albert Einstein registrou a suspeita, fez o teste que deu positivo. O caso foi para o Instituto Adolfo Lutz para a contraprova que foi concluída em 3 horas, comprovando aí a infecção por coronavírus. A média de conclusão do exame é de 3 dias, segundo o Mandetta. E Flávia, o dólar continua operando em alta nesta quinta-feira, atingindo pela primeira vez o patamar de R$ 4,42 na reabertura do mercado de câmbio após o carnaval, em meio ao avanço da epidemia do coronavírus pelo mundo e a confirmação do primeiro caso aqui no Brasil. A alta acontece mesmo após o Banco Central anunciar um leilão extraordinário de dólares. O Banco Central ofertará nesta sessão até 10 mil contratos de swap tradicional com vencimento em agosto, outubro e dezembro de 2020, conforme anunciado na manhã desta quarta-feira, antes da abertura das negociações. E para finalizar, as imagens, Flávia, são fortes e vêm da Liga de Futebol Feminino da Escócia. Após uma dividida, a jogadora Jane levou a pior e caiu no campo com a rótula do joelho deslocada. A reação da atleta chamou a atenção e o vídeo se tornou viral na internet pelo mundo. Caída ali com muita dor, ela não se abalou, deu alguns tapas, alguns socos no próprio joelho para colocar no lugar de volta. Além da atitude intempestiva, Jane continuou em campo até o final da partida. Nas redes sociais, o clube escocês elogiou a bravura da capitã com a frase: "Você não consegue derrubar uma grande mulher". Ela levantou e jogou os 90 minutos. Mais uma prova, né, Flávia, que não existe esse negócio de sexo frágil. Eu volto com você. Nada, Kelly, existe nada. Mulher é sexo forte e muito, não é pouco não, viu? Mulher aguenta muita coisa, é muito forte, tem garra e muito legal aí essa informação que você passou pra gente. Agora a gente volta a falar da previsão dos astros aqui no Band Cidade, primeira edição. Sagitário, você tem pela frente, querido, um trabalho e algumas preocupações de família. Talvez alguém exija demais de você. Para lidar com isso, mantenha o bom humor e também a confiança. Pode ter lucros e recebimento de dinheiro inesperado. Agora, na saúde, cuide dos olhos,
Terá apoio financeiro da pessoa amada, romances e convites para sair vão pintar, procure se produzir e dê o melhor de si, tá bom? Conversas inteligentes sempre cativam, tanto na paquera quanto na vida a dois. Números da sorte, 78, 24 e 42, a cor rosa. Capricórnio, você está com a sorte ao seu lado hoje, basta pensar e agir que as coisas se encaminham muito bem. Você já ouviu falar a atração ali da positividade? Então é justamente isso. Sol, Lua, Júpiter e outros astros vão promover mudanças na sua vida para melhor, seja de casa, emprego ou de rumo. Oportunidades ou promoções no trabalho podem acontecer sim. Seja mais otimista e evite ser inflexível. Procure conversar mais em casa e desconsidere as críticas que você receber. Acredite no amor e permita-se envolver-se. Números da sorte, 88, 16 e 79, a cor verde escuro. Aquário. Sua saúde e seu bem-estar físico estão em evidência de modo positivo. É necessário seguir as instruções médicas e ingerir medicamentos de acordo também, tá? Não responsabilize o outro e os demais pelos seus problemas de trabalho. Uma amiga pode te decepcionar por causa de um comentário, mas reconsidere. Boa disposição e colaboração em família. Dia feliz por amor e para conhecer pessoas interessantes. Números da sorte, 17, 89 e 80, a cor branca. Peixes. Sua sensibilidade está à flor da pele e por isso pode cometer exageros de comportamento. A dica dos astros é para não fazer tempestade em copo d'água e conversar, viu? Agindo assim, você terá a compreensão dos outros. Na família também, deixe de dramatizar e valorizar somente os problemas. O trabalho vai trazer recompensas por seus esforços e também dedicação. Na saúde, fique de olho a problemas de pele, viu? No amor, reconheça a dedicação do par. Números da sorte, 9, 99, 0, a cor do dia, pink. E o Band Cidade Primeira Edição chegou o momento da gente colocar a mensagem do dia para você e quem traz pra gente é o Wilson Gonzaga. Bom dia, doutor. Muito bom! Bom dia! Bom dia mesmo! Eu aqui quero firmar o propósito de ter um bom dia hoje. Tudo que eu fizer eu vou estar pensando em fazer o melhor de mim. E eu desejo isso para você também. Muito bem. Então, eu quero falar sobre uma coisa que é terrível, é o tal do julgamento. E como se julga hoje? Como se julga? Como se julga? Nossa, o julgamento é uma coisa, assim, muito séria. Porque com poucos dados a gente mete o carimbo numa determinada atitude de uma determinada pessoa. De uma determinada atitude não, por conta de uma atitude carimba a pessoa pro resto da vida. E precisa ter um pouco de cuidado com isso, né? Precisa ter um pouco de cuidado. Porque, psicologicamente, eu quero dizer uma coisa para você. O mecanismo de defesa do ego mais comum entre as pessoas é a projeção. É aquilo que está dentro da gente, a gente vê no outro. Não que o outro não tenha, pode até ter também. Mas eu só olho e vejo aquilo que me chama atenção porque aquilo tem em mim também. Então eu projeto no outro. Outro dia eu vi um post que eu achei o máximo. Ele dizia uma coisa mais ou menos assim, vou dizer com as minhas palavras. Ele dizia assim: a projeção é um mecanismo do ego tão comum, que o julgamento é praticamente uma confissão. Pegou, o cara que está julgando tem aquilo dentro dele também. É terrível isso. Então, sem julgamento. Eu, na minha vida, eu tenho uma experiência muito legal as fases que eu passei na minha vida. Com 10 anos de idade, eu julgava as pessoas importantes, aquelas que eram fortes. Como menino, os heróis, aquela história toda. Tá. Com 20, era a beleza das meninas, elas que eram importantes. Com 30 anos eu começava a achar importante, sabe quem? As pessoas que tinham grana. Quem tinha grana, eu julgava como uma pessoa legal. Quem não tinha grana, não era legal. Graças a Deus, saí dessa fase. Com 40 anos eu comecei a perceber, a julgar as pessoas pela sua inteligência. O tempo passou, com 50 anos comecei a julgar as pessoas pela capacidade de doação que as pessoas tinham. Com 60 anos eu comecei a julgar as pessoas eram importantes, as pessoas que tinham mais amor, que amavam, que sabiam amar. Hoje eu estou com 66, eu não quero julgar mais ninguém, eu quero aceitar as pessoas do jeito que elas são. Fortes, feias, bonitas, ricas, pobres, do jeito que elas são, porque todos nós somos um tesouro a ser descoberto para aqueles que não se descobriram e a ser usufruído para aqueles que já perceberam isso. Fique bem,
Até! Obrigada, doutor Wilson Gonzaga, por mais essa mensagem aqui pra gente no Band Cidade, primeira edição, que aliás fica por aqui, mas essa edição continua disponível na internet, na página da Band Amazonas no Facebook e também no canal da Band Amazonas no site youtube.com. Aliás, esse é o canal certíssimo para você que perdeu alguma informação aqui durante as nossas entrevistas, é só você digitar lá no YouTube, Band Amazonas, tá bom? Inclusive pode ser do seu celular. Aí você confere as entrevistas e você confere os temas super importantes em relação à saúde, tá bom? Lembrando que você pode enviar a sua sugestão de reportagem com vídeos, fotos, mandar a sua opinião, que é extremamente importante pra gente. O número é o 99205-1478, 99205. Para você, um ótimo dia e até amanhã. Tchau, tchau.